Bom, presidente, sou a pessoa a cumprimentar aqui os colegas deputados. Na terça-feira, nós votamos aqui a reforma administrativa e eu não tive a oportunidade de fazer a declaração do voto, né, naquela ocasião. E penso que a Assembleia deu um show no sentido da sua autonomia, da sua independência, do seu papel na elaboração e pensar o Estado de Minas Gerais. Nós que compomos aqui o bloco de oposição, confirmamos aquilo que eu disse no início do mandato. Nós não tínhamos vocação para oposição que sabota governo, para tentar inviabilizar por causa da disputa pelo poder no futuro, né? Muito comum você tentar inviabilizar governos para depois criar as condições de você, de alguma maneira, fazer a disputa e tomar o poder. Eu dizia que a nossa oposição seria o limite da responsabilidade. E, nesse sentido, teríamos 3 cenários. Um cenário que teríamos matérias que realmente o governo não poderia contar conosco, que entendemos que não são boas para Minas Gerais. O segundo cenário, matérias que até poderiam contar com voto, porque você chega à conclusão que ela é pertinente, importante para Minas, e aquelas que poderiam contar com voto desde que ajustadas a partir do que nós entendíamos como adequado. Não foi só nesse momento da reforma administrativa uma postura da oposição, mas entendo eu que do conjunto dos deputados de Minas Gerais. Então, foi um momento importante. Claro que eu faço aqui uma ressalva da emenda que nós apresentamos e não foi acolhida para ser votada, que é que trata, professora Beatriz, da questão da Secretaria de Turismo, distinguir, manter a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. Mas eu penso que se não houve uma vitória do ponto de vista do voto numérico aqui em plenário, houve uma vitória da construção da política e de jogar luz ao tema, né? Alertar aqui, fazer com que os colegas tivessem conhecimento dos números, dos dados, dos setores, especialmente da cultura e do turismo. E claro que fica para nós, a partir de agora, presidente, o compromisso em lutar para que seja garantida a política pública, né? A política pública para o turismo, para a cultura e outras áreas que acabaram não vindo aqui como secretarias, como o caso da Secretaria de Desenvolvimento do Norte de Minas, a Sedinor, mas garantir que o IDENE seja fortalecido, que a gente tenha recursos para as políticas, né, deputado Virgílio, que a gente possa realmente não desassistir uma parcela do povo mineiro que talvez sofre mais do que outras regiões, como a região da deputada Leninha, o norte e os vales. Bem, então eu queria dizer da satisfação de termos tido vitória na questão do IPSENC. Foi importante, uma construção que começou aqui nessa casa nos debates, foi para as comissões, virou tema de audiência em comissões, uma proposta que todos nós acolhemos e lutamos para que acontecesse. Hoje a gente vê outros atores que são estranhos à vida parlamentar aqui da Assembleia, dizendo que tem mérito também nessa construção. É claro que a gente agradece a solidariedade que tiveram com a nossa luta, mas aqui não tenho dúvida, foram os deputados de Minas Gerais que lideraram esse processo. Agora tem que ser efetivado, né? A gente comemora o governo ter tido, então, nos ouvido para retirar a escola de saúde da tramitação aqui, como estava, na proposta que tinha sido colocada. A gente comemora o fim dos jetons para os conselheiros, inclusive ajudando o governador a cumprir uma das suas propostas de campanha, que seria não utilizar esse expediente. Então, a Assembleia aqui está na linha do que o governador disse, a campanha. A valorização dos quadros dos servidores efetivos de Minas Gerais para ocupar os cargos comissionados é um avanço, é importante, né? É meritoso, né? O servidor que compõe hoje os quadros do governo ingressaram por concurso público. Se ingressaram por concurso, foram selecionados dentro de uma lógica de mérito. Eles falam tanto meritocracia, então eu acho que o governo também vai cumprir esta promessa, né? E vários outros pontos que aqui foram destacados. Eu acho que na cultura, ainda, Beatriz, que a gente não conseguiu garantir a presença da secretaria, mas outras superintendências voltaram, o audiovisual retornou. Então, acho que alguma coisa foi importante aqui nesse processo todo. E mostrou a força que tem a Assembleia de Minas, o Poder Legislativo Mineiro. E assim, presidente, precisa continuar sendo. Não é enfrentamento, volto a dizer, com o Poder Executivo, é autonomia e independência dos poderes, atuando de maneira harmônica, mas aqui a gente precisa ter a nossa altivez para poder trabalhar. E o retorno também da escola em tempo integral, né? Eu acho que foi algo muito importante para que a gente pudesse destacar. Bem, feita então aqui minha declaração de voto que eu não fiz na terça, balanço que eu faço
da aprovação da reforma. Outros projetos virão, espero que nós tenhamos a mesma capacidade de diálogo, paciência, construção, articulação interna como nós tivemos, porque assim entendo que será muito bom e positivo para Minas Gerais. Mas aí tenho que aqui cumprir meu papel também, já na lógica da fiscalização que nós temos que fazer, imperativo da nossa atuação aqui como deputado, está no regimento, está na Constituição de Minas, dizer que eu lamento que o governo Zema tenha, no início deste ano, contingenciado mais recursos do que o governo passado, tão criticado por eles. Para vocês terem uma ideia, o deputado Ulisses fez essa fala aqui, mas talvez no calor da votação da reforma, muitos não ouviram. E eu preciso, então, repetir, para que isso seja registrado. Deputado André, o governo, no geral, contingenciou mais de 36 bi dos recursos. Na verdade, a execução orçamentária nossa de 2018 foi 36 bi, o governo Zema foi 32 bi, 4 bilhões a menos. E onde foi mais grave o contingenciamento dos recursos? Aonde é mais caro para o povo de Minas Gerais. Na saúde, em 2018, executou-se 2 bi 746 milhões. O governo Zema, 1 bi 855 milhões. É dinheiro que está faltando no remédio. É dinheiro que está faltando para pagar procedimento. É dinheiro que está faltando para atenção básica. É dinheiro que está faltando para a rede de urgência e emergência. E na educação, não foi diferente. Nós tivemos uma execução orçamentária de mais de 3 bi 114 milhões. O governo Zema, 2 bi 679, apenas. Então é grave. Se o governo for tentar dizer que vai tentar reequilibrar as contas ao custo do sacrifício das áreas que é mais caro para o povo de Minas Gerais, será na saúde, será na educação, será na segurança, sinceramente, de que vale? Eu sempre disse aqui que a boa gestão, a boa administração, ela leva em consideração o esforço fiscal, o equilíbrio das contas, o racionamento da utilização do dinheiro público, mas ela tem um outro componente que é o indicador social. E se eu pioro meus indicadores na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, nós temos um problema. Tem que se achar a justa medida. Faço aqui esse alerta. E a outra crítica que faço aqui ao governo é da falta de transparência nas suas ações. Fui visitar o portal da transparência, deputado Virgínio, para poder buscar dados, informações, para a gente fazer esse acompanhamento. O portal já há tempos não vem sendo alimentado, só tem dados da segurança pública. Então, como é possível o povo mineiro, os deputados, a quem queira fazer o acompanhamento, fazer a fiscalização dos atos do governo, se não há transparência? Lembrando que nós temos uma lei da transparência, em vigor no país. Proposta do deputado Reginaldo Lopes, inclusive, que o presidente Bolsonaro tentou retirá-la, mas o Congresso, sabiamente, retornou com a lei da transparência. Então, eu acho que o governo tem que ser obediente às leis. E se quer o governo dar transparência aos seus atos, alimentar o portal, que é importante. Bem, ontem foi o Dia do Trabalhador, 1º de maio. O que nós temos para comemorar, deputada Beatriz? Nada. Nada a comemorar. Nós estamos num contexto que o governo tenta retirar do trabalhador o direito à aposentadoria com dignidade. Reforma da Previdência, perversa para os trabalhadores, perversa para as mulheres, para o agricultor familiar, perversa para o idoso, pobre, está tramitando e pretende o governo aprová-la a passos largos, com velocidade. Ora, antes de discutir a reforma da Previdência, tinha que ser debatida uma reforma tributária no país. Tributar os lucros e dividendos, tributar as grandes fortunas, heranças, como vários países, inclusive capitalistas, liberais, o fazem. Tínhamos que ter uma discussão da reforma tributária, tínhamos que discutir as sonegações, tínhamos que discutir os incentivos fiscais, tínhamos que debater o governo meter a mão no dinheiro para fazer movimentação dentro das possibilidades da DRU, desvinculação da Receita da União. E a reforma da Previdência é isso, vai dizer para você, amigo e amiga que é da iniciativa privada, que você tem que contribuir 40 anos para ter aposentadoria em tempo integral. Nós estamos num país, deputado Virgínio, que nós estamos com 13 milhões de desempregados, mais um tanto de milhões de desempregados subempregados que não estão contribuindo para o regime oficial. Se ele não está na formalidade, como é que esse cara vai contribuir 40 anos para poder ter aposentadoria na integralidade? Eu não entendo. 65 anos,
Muita gente faz o recorte da expectativa de vida. Na hora que você estratifica a expectativa de vida, ela é maior para aqueles que têm os maiores salários, classe média alta. Mas ela ainda é baixa para os trabalhadores dos agricultores. Ela é baixa. E é outra perversidade. Também o tempo de contribuição das mulheres tem dupla, tripla jornada. Então, sabe o que o trabalhador teve para comemorar? Não tem nada. Apenas fazer a luta e a resistência, como nós tivemos de maneira inédita. E aí nós temos que parabenizar as centrais sindicais, né, que unificaram o ato e tem uma agenda em comum em defesa dos trabalhadores, inclusive convocando a greve geral. É necessário. Se não tiver mais energia nessa luta contra a reforma da Previdência, ela vai passar a ser perversa. Então, o governo Bolsonaro, no seu 1º de maio, está aí na marca de uma das maiores taxas de desemprego do país, 13 milhões de desempregados. Só em março, mais 43 mil desempregados. O presente também que entrega para os trabalhadores no nosso país é o anúncio de cortes nas universidades federais, no ensino superior, em torno de 230 milhões. Mas ele é muito generoso com a Venezuela. Anunciou recursos para ajudar a Venezuela, né, que vive uma crise interna, uma perspectiva de golpe. Não estou dizendo que concordo com a política econômica da Venezuela, mas entendo que o caminho sempre é pela democracia, assim que eu entendo. Mas o governo Bolsonaro anunciar corte na Universidade Federal para o povo brasileiro, as universidades públicas, Lenin, você que acabou de falar da Unimontes, junto com o Virgílio, e repassar mais de 200 milhões, anunciar que quer repassar mais de 200 milhões para a Venezuela. Engraçado, né? Logo, governo Bolsonaro. Então, é outro presente do 1º de maio. Corte de recursos das universidades, altos índices de desemprego, os aumentos da gasolina no final do mês passado. Eu lembro que a gasolina está muito mais cara do que estava no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eles batiam panela, fazia dança, aquelas danças engraçadas que eles faziam nas praças, nas manifestações, um negócio engraçado que as danças, batia panela, fazia adesivo machista, né? Misógino, com foto da presidenta Dilma ali nos tanques de gasolina, e hoje a gasolina está quase, sei lá, cara, está o dobro mais cara. Não é uma panelinha, ninguém vai bater, pôr um adesivozinho, soltar um foguete, fazer uma dança, uma coreografia. Não, uma dança, uma coreografia, aquelas coreografias engraçadas que vocês faziam na época do impeachment. Então, eu vejo que a indignação era seletiva, né? Nós estamos pagando gasolina mais cara, mas pelo menos nós tiramos PT. O desemprego aumentou, mas pelo menos nós tiramos PT. Vai cortar dinheiro das universidades, mas pelo menos nós tiramos PT. Vai dar dinheiro para a Venezuela, mas pelo menos nós tiramos PT. Está pior, mas pelo menos nós tiramos PT. E não tirou PT. Porque o PT já tinha 3 anos, estava fora do governo, Lenin. Quem estava governando era Michel Temer. Eles sucederam o governo Michel Temer, sucederam o governo do PT. Nós saímos com a Dilma. Então, 3 anos e tanto depois, agora vai juntar mais o tempo do Bolsonaro, nós estamos falando quase que um mandato inteiro. Tira o PT que volta a gerar emprego. Cadê o emprego? Tira o PT que a economia volta a crescer. Cadê a economia crescendo? Professora Beatriz, eles ainda podem querer dizer o seguinte: não, mas o ano de 2015 o governo do PT ia mal, entre outras coisas, pela sabotagem que nós sofremos. Quem disse isso? Tasso Gereissati. Então, o presidente nacional do PSDB, em carta, ainda no ano passado, dizendo que o PSDB não deveria ter assumido as pautas bombas apresentadas pelo governo Michel Temer. Olha quem, não sou eu que estou dizendo, Tasso Gereissati. Então, é desse jeito. E aí também na semana né, que antecedia o Dia do Trabalhador, os anúncios desastrados do presidente Bolsonaro, ofertando às nossas mulheres, vem para o Brasil, né? Nossas mulheres aqui. O que é isso? Nossas mulheres, eu não entendi. O que ele quis dizer? Que é para vir para cá, que o Brasil voltará a ter, então, como atrativo turismo sexual, é isso? E acho que em Minas Gerais, o governo de Minas perdeu a oportunidade de fazer como os governadores do Maranhão, da Bahia, do Pernambuco fizeram. O turista é muito bem-vindo, mas as nossas mulheres não estão disponíveis para isso, não. Ah, mas como é que é isso? Eu até acho, Bia, que aqui a nossa Comissão das Mulheres e a nossa bancada feminina tem que ter uma ação cobrando do governo também, que tem um posicionamento. Não é assim que trata. Eu sou pai, eu tenho uma menina de 13 anos, eu sou marido, eu sou filho. Não quero que trate assim as mulheres do nosso país. Então, gente, olha aqui, eu estou falando basicamente assim, da última semana. Dá a impressão que estou fazendo balanço do governo Bolsonaro. Não, está só começando, por incrível que pareça, para desespero nosso, está só começando. E o balanço da última semana é esse que eu trago para vocês. Mas bem, nos cabe aqui, então,
organizar a nossa resistência, não é isso? Vamos organizar a greve geral, vamos organizar a resistência contra a reforma da Previdência, vamos organizar as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa e parabenizo a todos os companheiros do nosso bloco pela unidade, pela capacidade de articulação e pela disponibilidade da luta. Vamos juntos. Obrigado.